nós estamos nesse processo inicial da igreja Caminho Santo aqui em Jundiaí. Na verdade começamos em agosto do ano passado, mas de maneira semanal e dominical, né? Começamos semana passada. Então você está começando, você está vendo o começo do começo, né? Daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, e saiba que é uma alegria, né? A gente vê pessoas vindo, conhecendo, se conectando. Uns estão de passagem, talvez estão aí junto com amigos, alguns parentes, vizinhos, enfim, outros começam a sentir no coração esse desejo de permanecer e de ficar. E eu quero te encorajar, independente de qual etapa você tiver, seja um visitante que está de passagem, seja uma pessoa que está talvez procurando uma igreja, está transicionando de igreja, enfim, que você venha ter aí no teu coração a convicção do que é que você tem que fazer acerca da tua vida ministerial, né? A gente não veio aqui para Jundiaí para sair pegando gente de outra igreja, a gente não veio aqui para Jundiaí para ficar arrastando gente de lá para cá, daqui para lá, não. A gente veio aqui porque Deus nos deu uma palavra, e se você tem uma palavra para ficar, você é muito bem-vindo. Se Deus te deu uma palavra para passar por aqui de vez em quando, você é bem-vindo também. Sinta-se à vontade para estar junto com a gente, domingo após domingo. Eu já estou sonhando com o segundo culto de domingo aqui, né? Estava falando com o Júnior ali, falei, cara, não, a gente já tem que montar uma operação, porque daqui a pouco a gente vai ter 2 cultos de domingo aqui. E eu sei, às vezes você fala assim, não, tem espaço. Eu sei que tem espaço, mas essas cadeiras serão preenchidas. Espaço faltará nesse auditório, e a gente vai ter que fazer 2 cultos. Eu não sei quando, eu não sei como é que vai ser, mas eu já oro por isso, e eu já acredito que Deus fará grandes coisas aqui no nosso meio. Não só de quantidade, eu não estou falando de quantidade de pessoas, porque tem que ter mais gente, não, é porque eu quero ver mais vidas sendo salvas, curadas, libertas, restauradas, mais pessoas tendo encontros poderosos com Deus, assim como nós estamos aqui buscando ao Senhor, que mais vidas possam vir, se achegar junto com a gente e se achegar perto do Senhor, amém? Abre a tua Bíblia aí então em Êxodo capítulo 17, eu tenho uma mensagem para compartilhar. Para quem estava aqui semana passada, qual que é a visão do ano? 3 pessoas lembram, olha que legal. Por isso que a equipe de mídias fez o YouTube, né? E aí lá no YouTube você pode lembrar. Mas qual que é o título então da mensagem da semana passada? Um ano de guerra, né? E eu estava essa semana meditando. Se você não acompanhou a mensagem da semana passada, vai no YouTube. Inclusive essa semana a gente lançou o nosso canal do YouTube, e está lá com a primeira mensagem, né? Com o primeiro vídeo é a palavra da semana passada. E eu creio que nós, durante esse ano de 2023, como Igreja Caminho Santo, nós vamos passar pelas batalhas de um processo de implantação de igreja, pelas batalhas que nós precisamos enfrentar, né? Para solidificar aquilo que o Senhor está colocando nos nossos corações. Mas eu também sei que isso não é uma batalha que vai ser só para o ano de 2023. Eu sei que a guerra, para quem é cristão, ela é real, não é verdade? Você sente guerra na tua vida? Sabe do que eu estou falando? Existe batalha espiritual, existem questões ministeriais, profissionais, financeiras, na saúde, existem várias guerras, eu falei um pouco sobre isso, mas eu também disse que nós precisamos fechar, né? Ajustar a nossa armadura. Então, se a gente está indo para a guerra, seria irresponsável da nossa parte irmos para a guerra com a armadura frouxa, com buracos da armadura. Então a gente precisa fechar as brechas, ajustar as nossas armaduras. E essa semana eu estava meditando sobre uma mensagem para compartilhar com a igreja, né? Eu falei, bom, Deus, o que o Senhor quer falar para Caminho Santo nesse segundo domingo? E me veio à mente exatamente essa passagem de um momento de guerra. Então, a gente não vai cantar aquela música, né? Assim que eu luto minhas guerras. A gente pode até cantar, né? Combina. Mas, sabe, nessas próximas semanas, a gente vai trazer mensagens relacionadas a direções de guerra, né? Como que a gente vai guerrear. E eu estava lendo Êxodo 17 e foi muito claro, quando eu li aqui sobre Moisés indo para a batalha. Então, Êxodo 17, versículo 8. Êxodo 17, versículo 8.
Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, ó Senhor, o Senhor fará guerra, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Eu quero destrinchar um pouco dessa passagem hoje aqui para nós como igreja, porque quando a gente vê no versículo 9, Moisés fala assim: amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Presta atenção. Essa passagem ela está um pouquinho avançada do nosso plano de leitura. Hoje, se eu não me engano, a gente está em Gênesis 29, não é isso? Né? Ela está um pouquinho mais para frente, ela está em Êxodo, mas muitas coisas já aconteceram desde o comecinho de Êxodo até o capítulo 17, e a gente vai ler daqui a pouco. Assim que terminar Gênesis, a gente vai entrar em Êxodo. Mas em Êxodo 3, Moisés tem um encontro com o Senhor, aonde a sarça ela está pegando fogo, mas ela não se consome. O Senhor traz para ele uma direção clara e específica de que ele era o libertador de Israel. Ele diz que ele não tem condições porque ele era gago. Deus levanta então pessoas para ir junto com ele, e a coisa vai acontecendo, os milagres vão acontecendo, tudo vai acontecendo, até que a gente chega aqui em Êxodo 17, e esse detalhe que Moisés fala: estarei no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Eu estava lendo isso e eu senti o Espírito Santo falando assim: César, quais são os memoriais que você carrega daquilo que Deus já fez na tua vida? E eu te pergunto agora, quais são os memoriais que você carrega daquilo que Deus já fez na tua vida? Porque essa vara na mão é um memorial daquilo que Deus já tinha feito desde Êxodo 3, quando ele chama e fala assim: ei, o que você tem na tua mão? E Moisés fala: eu tenho uma vara. Algumas traduções traz aí bordão, né? Não sei qual que é a tua tradução, mas basicamente era como se fosse um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e ele está lá com aquilo na mão, depois de 14 capítulos do encontro que ele teve com Êxodo 3, lá, o encontro que ele teve com o Senhor. Ele está com aquilo na mão, e ele, na verdade ele fala assim: eu vou subir com a vara na mão. Por quê? Porque essa vara me faz lembrar daquilo que Deus já fez, desde lá do começo. Quando ele me chamou, ele falou assim: solta essa vara, e a vara virou uma cobra. Depois ele pega aquela cobra pela mão, e de repente ela volta a ser vara. É com essa mesma vara que ele abre o mar para o povo de Israel passar. É com a mesma vara que um pouquinho antes, nos versículos antes dessa passagem que a gente leu, se eu não me engano é no capítulo anterior, no 16, ele bate com a vara na rocha, ouvindo a direção de Deus para que viesse água para alimentar o povo. Ou seja, muitas vezes a nossa guerra vai ser vencida quando a gente levantar os memoriais daquilo que Deus fez nas nossas vidas na batalha de hoje, porque ela vai se tornar amanhã um lembrete daquilo que Deus já fez, te enchendo de esperança para tudo que Ele fará. Quando eu leio isso, eu fico imaginando, cara, ele pegou a vara porque ele falou assim: cara, essa vara já virou uma cobra, essa vara já voltou a ser vara, essa vara já abriu um mar, essa vara já fez isso, e não depositando sobre a vara. Isso aqui é muito importante, que a gente não venha colocar a nossa confiança num objeto em si, né? Tem que ser a vara, tem que ser aquela garrafa da sorte, sabe aquela coisa assim?
né? Tem que ser aquela taça da semana passada, quem estava aí lembra. Você viu que mudaram hoje, né? Sabe, não é sobre o objeto em si, porque se a gente for colocar, depositar, né, toda essa confiança num objeto em si, a gente vai estar fazendo um ato animista. Animismo é isso, é você depositar um poder em algo que não carrega aquele poder em si. A vara em si não pode fazer nada, mas a vara é um lembrete daquilo que Deus fez, e o Deus que fez através da vara, Ele pode fazer novamente agora sobre os amalequitas. Ele pode fazer novamente agora sobre essa situação. Então, na tua vida, eu quero te encorajar, talvez hoje ou durante a semana, quando você estiver lendo, fazendo o teu plano de leitura, pegando o seu devocional, fazendo algum tempo com Deus, seja lá onde você estiver, no carro, quer dizer, no carro talvez não vai ser o melhor momento, porque você não vai conseguir anotar, mas anote o que Deus já fez na tua vida até hoje. Se você começar a parar um pouco para pensar o que Deus já fez, os livramentos que Ele já te deu, os mares que Ele já abriu para você passar, os inimigos que Ele já pelejou por você, os milagres, o sobrenatural, a provisão, a cura, sabe? Talvez hoje você está no meio de uma batalha e você está com o braço cansado, assim como Moisés estava cansado, você está precisando de alguém para botar uma pedra aí debaixo de você para te ajudar, você está precisando de alguém para segurar a tua mão para cima, mas não perca de vista o que Deus já fez sobre a tua vida, porque isso te enche de esperança. Tem uma passagem que diz assim, calma aí que eu vou lembrar. Tem uma passagem que fala, eu me lembro, obrigado, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória aquilo que Deus já fez sobre a tua vida. Quais são as varas que você carrega hoje na tua vida? Porque isso vai te dar esperança para tudo que você tem para fazer. Isso vai te dar esperança para lutar contra os amalequitas de hoje. Interessante que também ele fala aqui, que amanhã tomarei posição no alto da colina. Ele não está chamando Arão e Hur. Eu não sei se você viu, mas Arão e Hur sobem juntos. Ele não fala, eu, Arão e Hur subiremos. Não, ele simplesmente fala, amanhã eu vou estar lá com a vara de Deus na minha mão. Josué vai, faz o que ele tem que fazer no versículo 10, ele vai e cumpre o que Moisés tinha ordenado. Mas aí no versículo 10 fala assim, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Presta atenção, tem coisas que você tem que fazer porque te pediram para fazer, e tem coisa que você tem que fazer porque você simplesmente sente no teu coração que você tem que fazer. Ninguém pediu para Arão e Hur, pelo menos aqui não tem o relato de Moisés convidando, chamando, invocando Arão e Hur para estarem juntos, mas eles decidiram ir. E eu quero te encorajar, às vezes as coisas ao teu redor, as pessoas vão te pedir alguma coisa, faça porque te pediram, mas às vezes você simplesmente vai sentir no teu coração de fazer alguma coisa por alguém. Então quando você sentir no coração de fazer um pudim para mim, é Deus falando com você. Versículo 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Presta atenção, existe uma preocupação com o estado físico agora de Moisés. Arão e Hur estão lá junto com ele, então eles puxam uma pedra. Eu não sei se era a coisa mais confortável, quer dizer, eu acho que era a única opção que eles tinham ali, né? Puxaram uma pedra e colocaram. Eu quero que você, fazendo parte da Igreja Caminho Santo, você sendo um visitante, você venha a ser encontrado por pessoas que se preocupam com pessoas. Assim como Arão e Hur se preocuparam com Moisés e falaram, cara, senta aqui nessa pedra. Houve uma preocupação com o indivíduo Moisés. Que você aqui nessa igreja venha a ser realmente uma pessoa, de novo, de passagem ou para ficar, que você venha a ser encontrado por pessoas que se preocupam com pessoas. Você que quer ficar aqui, saiba, nós somos uma igreja que nos preocupamos com pessoas. E aí Arão e Hur mantinham então as mãos erguidas, as mãos de Moisés erguidas, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E eles ganharam a batalha, por quê? Porque quando a mão ficava erguida, Israel ganhava. Deixa eu te falar, tem desafios na tua vida que você vai precisar de pessoas do teu lado para te ajudar a cumprir. E esse te ajudar a cumprir talvez vai ser
nem só para você, porque não tinha a ver só com Moisés, tinha a ver com a nação de Israel em guerra. Então, tem coisas que você vai guerrear na tua vida que você não vai guerrear sozinho. Tem coisas que você vai precisar de Arão e Hur. Tem coisas que é você mesmo, é você no teu quarto às 3 horas da manhã, de joelho, orando e clamando. E vai, talvez é assim que Deus está fazendo naquele momento, naquela circunstância. Mas saiba que existem momentos e circunstâncias que nós precisamos de Arão e Hur dos nossos lados, né? Do nosso lado. Porque eu estava pensando, Pedro, vem cá rapidinho. Vou trazer um exemplo aqui bem prático. Calma aí. Segura isso aqui. No alto. Isso, fica um pouquinho aí. Peguei a pessoa errada para fazer o exemplo. Quanto tempo você acha que você consegue ficar aí? 10 minutos? Bom, no culto passado eu preguei quanto? 1h30? Segura mais um pouco. Está começando a arder? Está suave? Você precisa de alguma coisa mais pesada? Mais pesado vai ficar mais difícil? É. Agora, Thales, vem cá do lado dele. Ajuda ele aí. Alivia? Vai? Aí, ó. É fácil entender quando a gente tem uma ilustração visual. Pode descer, já tá bom, obrigado. Pode deixar, pode deixar. Ele podia ficar aqui talvez 5, 8, 10 minutos segurando um pedaço de plástico que é super leve. Imagina que era você segurar uma espada. Imagina que era você ficar com aquilo, lutando e guerreando, e aquele povo estava lá embaixo, guerreando e lutando. Eu não sei quanto que é uma espada, eu sei que ela é pesada. Eu não sei quanto pesava a vara que ele estava segurando, mas o que eu sinto é, Moisés, enquanto ele fala que ele vai levantar a vara, é porque ele se compadece daqueles que estão com a mão na batalha, também com uma espada guerreando, levantando para cima, porque você não luta com uma espada para baixo. Você tem que lutar numa posição de guerra. Momentos de guerra são momentos que a gente se compadece daqueles que estão lutando a guerra junto com a gente. Então, quando eu vejo a Moisés erguendo a vara, é se compadecendo também do povo que está com a espada na mão, lutando a guerra. E da mesma forma que há um compadecimento de Moisés com o povo, também há Arão e Hur para sustentar essas mãos levantadas. Então, se a gente ficasse aqui mais alguns minutos, o alívio que o Thales trouxe seria muito mais significativo. A Bíblia fala que eles ficaram firmes até o pôr do sol. Para pensar. Horas e horas com a mão levantada. Versículo 15. Moisés constrói, depois então que acontece a vitória, Moisés constrói um altar, ou seja, ele traz um reconhecimento de que Deus é quem tinha lutado a batalha, e ele chama aquele lugar, aquele altar de o Senhor é a minha bandeira. Presta atenção, você já ouviu falar de Jeová Nissi? Não tem uma companhia de teatro que chama Jeová Nissi? Quem já ouviu falar? Tá. Jeová Nissi é exatamente o que está escrito aqui. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. E é interessante que se você vai analisar os nomes de Deus, né, tem vários nomes que trazem características específicas de um mesmo Deus, mas que está atuando num momento de forma diferente. Então ali ele fala Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele está reconhecendo que aquilo que está acontecendo naquele lugar é porque Deus está pelejando pelo povo, é um reconhecimento. Então ele está falando, o Senhor é a minha bandeira. Mas
eu vou trazer aqui uma lista de 16 nomes que você vai encontrar aí na tua leitura bíblica, tá bom? 16 nomes de Jeová. Tem uma lista aqui, ó. Anota aí, se quiser tirar foto, você pode tirar. 1, Jeová Elohim. É o Criador eterno, está lá em Gênesis 2, 4 a 25. Você vai ver então a referência de um Deus que é Criador, né? Criador eterno. 2, Adonai Jeová. E você me perdoa se eu falar algum nome aqui que não é da forma tão correta como deveria ser, porque eu ainda estou aprendendo, né, a falar. Eu vou falar um dia, todos eles bonitinho, tá bom? Então, Adonai Jeová, o Senhor nosso soberano, ou Mestre Jeová, Gênesis 15, 2 e também versículo 8. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Nissi, acabei de falar, o Senhor nossa bandeira. Jeová Rafá é o 5º. Tirou foto? Tá, se quiser depois a gente pode mandar lá no grupo, você pode pedir lá. 5º, Jeová Rafá, o Senhor nossa cura. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Agora começa a complicar, ó. Jeová, que é o Senhor a nossa justiça. Jeová Tissidkenu. Acertei? Tem alguém que conhece aí bem? Tá. O Senhor nossa justiça. Jeová Makadeshken, o Senhor que santifica. Jeová 9. Não virou? Travou? Pô, eu estou falando aqui. Tá bom, vai entrar ali na tela. Tem o Jeová Sabaote, que é o Senhor dos exércitos. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor, lá de Salmo 23. Sabe quando você fala, o Senhor é meu pastor? Então, ali é Jeová Roi. Jeová Rosenu, o Senhor nosso Criador. Jeová Eloenu, o Senhor nosso Deus. Jeová Eloé, o Senhor vosso Deus. E Jeová Eloai, o Senhor meu Deus. Depois eu posso mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês essa lista, os versículos que apontam, né? Agora, eu não sei qual é o momento de vida que você está vivendo, e eu montei essa lista exatamente porque você tem que entender que o teu Deus, o Deus que você serve, é um Deus que de repente, nesse momento, você está falando assim, Ele é Jeová Jirê, Deus proverá. Porque talvez o momento da tua vida hoje é que você está precisando de um Deus provedor. Ele é esse Deus provedor sobre a tua vida. Talvez você está precisando agora de um Jeová Rafá. E deixa eu falar, não são deuses separados, é um único Deus com várias características. Você entende o que eu estou falando? E talvez você vai ter que falar assim, o Senhor é hoje sobre a minha vida Jeová Rafá. Por quê? Porque eu estou precisando de cura. Jeová Rafá. Talvez você está muito angustiado, muito agoniado, tem muita coisa acontecendo na tua vida, você tem que falar assim, Jeová Shalom, porque o Senhor é a minha paz. Sabe, talvez aqui, e você está num momento de guerra, e o Senhor dos exércitos é sobre a tua vida também. Inclusive eu anotei aqui que o Senhor dos exércitos aparece mais de 284 vezes. Ele guerreia por você. Ele é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas também é um Deus que vai guerrear pelos seus. E eu queria que você entendesse que enquanto estamos em guerra, precisamos entender que Deus é o Deus que vai suprir. Lembra que eu falei no culto passado sobre os suprimentos para a guerra? Eu dei esse exemplo, se você não estava aqui de novo, pega no YouTube depois da mensagem. Eu falei sobre os suprimentos da guerra, e o nosso Deus é um Deus que Ele tem suprimento para todo tipo de guerra, para qualquer situação, para qualquer circunstância, para qualquer coisa que nós precisamos. O Senhor, Ele é aquele que tem o suprimento necessário para a batalha que nós estamos batalhando. Agora, quando a gente fala de Jeová Nissi, que é o versículo está apontando,
né, de Êxodo 17:15, ele fala: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Presta atenção, ele está trazendo uma referência de um mastro de bandeira, aonde os exércitos ou as comunidades se reuniam. Quando ele fala, o Senhor é minha bandeira, e ele está falando isso num altar que ele levantou ao Senhor, ele está falando assim, você tem que entender a mentalidade do povo na época. Então, eles tinham um mastro de bandeira, que eles enfincavam no chão, e quando aquilo lá era enfincado no chão, a comunidade, ou o povo, ou o exército, se reunia em volta daquele mastro, porque eles precisavam receber então, alguma direção para a guerra, ou alguma instrução específica para a comunidade, para o povo, né? O exército precisava de direcionamento para saber o que tinha que fazer. É como se fosse uma preleção. Eles estavam reunidos naquele lugar. E é interessante que no estudo que eu estava fazendo, é provável que ele tinha sido usado até como um grito de guerra naquele momento. O povo usando o Senhor é a nossa bandeira, celebrando a conquista da guerra e a vitória da guerra sobre os amalequitas, dizendo: o Senhor é a nossa bandeira, estamos aqui reunidos nesse lugar onde a gente recebe instrução, porque o Senhor é aquele que luta e lutou por nós. Quando Moisés está edificando esse altar, ele está reconhecendo a presença de Deus. Nesse altar, ele está honrando Deus como o dono da vitória. Presta atenção, quando você tem as tuas guerras e as tuas batalhas, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4:6. A gente precisa entender que sim, fisicamente estaremos lutando, guerreando, espiritualmente também, mas quem é que concede a vitória para a nossa batalha? Não foi a nossa força, não é quanto músculo o Pedro carrega, não são quantos ovos ele come no café da manhã, quanto de whey protein ele vai tomar de suplemento no snack dele da tarde. Não tem a ver com isso, tem a ver com o reconhecimento de que o Senhor está pelejando e batalhando por nós, que nas nossas guerras nós venhamos levantar realmente e enfincar, né? Que nós venhamos posicionar essa bandeira, esse Jeová Nissi, falando assim: ei, é o Senhor quem está guerreando, eu me reúno em volta disso para receber as tuas instruções, as tuas direções. Me fala, Deus, o que é que eu tenho que fazer? Arão e Hur, eles estavam sustentando as mãos de Moisés para cima, até que a guerra fosse ganha. Nós precisamos de resiliência, de perseverança, enquanto estamos em guerra. Porque não adianta o Thales levantar e vir aqui, segurar rapidinho a mão do Pedro e falar assim: pô, Pedro, cara, tô cansado, mano, na boa, segura aí você, mano, a missão é tua, a vara é tua, foi você que bateu aí na pedra e virou água, foi você que pôs no mar e o mar se abriu, cara, foi você que viu Deus lá em Êxodo 3 na sarça ardente. Então, mano, se vira. Não é assim. Nós precisamos de resiliência e perseverança. Será que estamos dispostos a guerrear de maneira resiliente e perseverante? Por que eu falo resiliência e perseverança? Porque às vezes as coisas que a gente vai encontrar no meio da batalha vão ser diferentes daquilo que a gente esperava quando a gente entra na batalha. Ou seja, tem momentos de batalha que você vai sofrer talvez uma perda, ou você vai sentir fisicamente. Se você você pode tropeçar e torcer o tornozelo, como você pode tomar uma espadada no teu braço e cortar o teu braço. Pode acontecer tanta coisa no meio da batalha, que não significa que porque você foi ferido, você foi aniquilado. São coisas diferentes. Ferido é natural. Você passar na batalha e sair dela com algum ferimento é normal. O que você não pode é desistir da batalha porque você tem um corte no teu braço, porque você caiu e tropeçou. Meu amigo, se você cair e tropeçar na batalha, você faz o quê? Rapidamente você tem que pegar a tua espada, levantar e, posição de guerra de novo. Você não fica deitado, senão você vai ser aniquilado. Feridas, elas são comuns num processo de batalha. Você vai tomar um soco aqui e ali, mas que você levante e continue avançando. Que você, como eu falei aqui, que você levante e esteja firme.
Lembra dos 4 pontos que eu falei no domingo passado? Eu falei exatamente sobre isso. Nós temos que estar firmes, permanecer firmes, porque a gente tem que estar atento para o próximo golpe que vai vir. A gente tem que estar atento, sabe, com o próximo ataque, como que ele vai ser, porque Deus vai nos dar as estratégias para a gente vencer. E é interessante que resiliência e perseverança não vem com 5, 10 minutos enquanto está todo mundo aqui numa ilustração de um culto. Vem na hora que ninguém está vendo. É na hora que todo mundo vai embora, que a luz se apaga. Essa é a hora da resiliência e perseverança verdadeira no Senhor. A minha resiliência e perseverança não é quando eu estou pregando para você aqui, porque isso aqui é uma fração pequena de um processo muito grande daquilo que é ser pastor dessa igreja, pastor sobre a tua vida. Isso aqui é só uma fração pequena, é quando realmente a gente vai embora, as luzes se apagam e a semana começa, meu amigo, ali continua de guerra em guerra, reunião em reunião, conversa em conversa, aconselhamento em aconselhamento, e por aí vai. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos de resiliência e perseverança, para realmente sustentarmos as mãos para cima, para ver o Senhor pelejando por nós. E quando eu leio isso, eu penso muito que é claro ver que eles estavam unidos pelo propósito. Esse daí é o título da mensagem de hoje, se você estiver anotando, anota. Unidos pelo propósito. Eles estavam unidos pelo propósito que era ver Moisés com os braços erguidos, para que a vitória do povo, ela fosse real. Quando eu penso em nós estarmos unidos pelo propósito, é exatamente o que a gente está vivendo como igreja Caminho Santo nesse momento. Nós estamos aqui unidos, não pelas nossas próprias vontades, mas porque existe um propósito em comum sobre as nossas vidas. Existe uma cidade em comum, ou uma região, se você é de outra cidade, existe uma região em comum, existem causas comuns, por isso que nós estamos aqui. Mas eu sou lá de outra igreja, eu sou lá não sei de onde, eu faço parte não sei de que igreja e tal, não sei o que, estou só de passagem, legal, mas mesmo assim existe um propósito que nos une, que é a cruz de Cristo sobre as nossas vidas, e nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Não é só um propósito que une Caminho Santo, é um propósito que une o corpo de Cristo. Falei semana passada sobre isso. Eles estavam brigando para ver quem era de Paulo e quem era de Apolo, quem era discípulo de quem, e Paulo chega e fala assim, uns plantam, outros regam, e Deus é quem dá o crescimento. Então, deixa eu te falar, existe um propósito específico da igreja? Sim, é muito bom estarmos aqui, né? Nós temos que estar nesse lugar de suportar uns aos outros, e não suportar de tipo, vou te aguentar. Tipo, eu vou te suportar, né? Às vezes, não suporta essa pessoa. O que é isso? Não aguenta essa pessoa. Não é nesse sentido do suporte, é o suporte de ser algo em que nós podemos nos apoiar, assim como Pedro pôde se apoiar em Tales. Nós precisamos suportar uns aos outros. E obviamente o propósito nos ajuda, como igreja, como região, a suportarmos uns aos outros. Mas acima da igreja existe o reino de Deus. Acima de Caminho Santo, a gente está falando aqui, acima de Lagoinha, acima de Zion Church, acima de Bola de Neve, acima da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, seja lá qual for a denominação, existe algo que é muito mais poderoso, que tem que nos unir. A cruz de Cristo, o poder do Senhor sobre nós, aquilo que foi pago há 2000 anos atrás, precisa ser um propósito de vida que vai nos unir. Mas eu vejo de um jeito, ele vê de outro. Deixa eu falar, cara, e contanto que a gente não esteja tocando no ponto da heresia, vamos nos unir. Porque heresia é heresia, e aí a gente vai entrar num aspecto bem difícil de... Mas assim, deixa eu te falar, nós precisamos estar unidos como corpo de Cristo, pelo propósito de expansão do reino. Imagine se todo mundo viesse para Caminho Santo, a gente não tinha nem lugar para receber essas pessoas, não tem nem líder para liderar essas pessoas, a gente não tinha nem estrutura, por isso que existem outras denominações, porque cada parte do corpo faz a sua função específica. A Bíblia é clara quando diz, imagine se todo o corpo fosse olho, como é que a gente ia processar o alimento que entra no estômago? Ou teríamos estômago para poder comer, teríamos boca para nos alimentar e por aí vai, enfim. Então, que nós estejamos unidos pelo
propósito. Olha que interessante, unidade tem a ver com isso que eu falei, né? De você suportar uns aos outros. Anota aí 2 versículos, 2 passagens que falam sobre nós suportarmos uns aos outros. Efésios 4, versículo 1. Pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A primeira vez que eu li esse versículo eu fiquei pensando, cara, eu vou ter que suportar, de ter que aturar. Era assim que eu pensava. Eu pensava, putz, eu vou ter que suportar a Isa. Eu vou ter que aturar o Esdras. Né? Eu vou ter que aturar o Jota que não pôs o slide na hora certa. Não, a culpa não é dele. Eu pensava que era assim, esse suporte que eu tinha que ver aqui. Eu estou só brincando, tá, Jota? Eu sei que a culpa não é tua. Mas eu estava depois de um tempo, eu lembro do dia que eu tive essa revelação, eu fui falar com a pastora Sara, e eu falei, pastora Sara, eu estava lendo a Bíblia, e a Bíblia fala que eu tenho que suportar uns aos outros. E ela falou, é isso mesmo, nós temos que ser suporte um para o outro, igual a um suporte na prateleira. E eu falei, eu nunca tinha lido isso assim, desse jeito. Eu pensava, pastora, que eu tinha que aturar as pessoas em amor. E ela, não, coitado, não é assim. Tem uns que a gente tem que aturar, né? Ela assim. Mas enfim, e eu queria deixar claro então que nós precisamos ser muitas vezes esse suporte, assim como Arão e Ur foram suportes para Moisés. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Colossenses 3 também fala sobre nós suportarmos. Então Colossenses 3, 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, sabe, biblicamente, nós temos que suportar, nós temos que fazer essa função de Arão e Ur, dar suporte para o próximo. Ruth, ela deu suporte para sua sogra Noemi. Como? Ficando com ela até o fim, estando do lado até o fim. Raabe deu suporte aos espias, abrigando eles na sua casa. A viúva, ela deu suporte ao profeta, alimentando ele no meio de uma necessidade. Mordecai dá suporte para Esther, como? Incentivando o chamado dela. Você nasceu para um tempo como este. Jesus, ele dá suporte para a mulher pega em adultério, falando, vá e não peques mais. Tem várias formas da gente suportar uns aos outros. Sabe, nós como igreja Caminho Santo, nós queremos viver esse lugar de suportar. Então o suporte pode vir com alguns exemplos que eu dei, ele pode ser de maneira financeira. Então se você tiver necessidade financeira, nós estamos aqui para de alguma forma, através do nosso fundo de caridade, para quem vai fazer o processo de membresia, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso também. Então se você tem uma dificuldade financeira, como que a gente não vai te dar o suporte necessário? A gente quer te ajudar. Se você está precisando de um alimento, a gente vai te dar uma cesta básica, né? Se você está precisando pagar uma conta que está atrasada, cara, como que a gente vai virar as costas e não vai te ajudar? Talvez é uma forma de suportar. Tem todo um processo de como isso acontece, mas é real, e nós podemos então às vezes de maneira financeira suportar a vida de uma outra pessoa. Talvez a gente pode dar suporte em oração, sendo um ombro amigo, dando uma carona para vir para o culto. Não é verdade? Você mora em outra cidade, tem um fulano de tal que mora em outra cidade e passa pela tua cidade para vir para essa cidade. Por que não te pegar na tua cidade e vir para essa cidade e depois te levar para a tua cidade e você chegar na tua cidade depois? É complicado, mas é simples. Não é verdade? Né? Outro dia você pegou não sei quem, não sei aonde, numa cidade que espera passagem, você falou, pô, é isso. Talvez você está dando o quê? Suporte para essa pessoa vir para a igreja. Talvez
momentos de dificuldade, você faz uma comida, que nem eu disse, gente, se você quiser me suportar com o pudim, eu estou aqui, eis-me aqui, tá bom? E Deus, Ele gosta de mimar com essas histórias do pudim, assim, eu brinco com pudim, mas é muito real. Uma vez eu fui pregar em Bauru e eu estava cansado, e eu estava assim, Deus, tudo que eu queria hoje era comer um pudim e dormir. Cara, eu chego na casa da família que está me recebendo, o que a mulher cozinhou para mim? Um pudim. Eu falei, não é possível, cara. Deus ouviu a minha oração do pudim, glória a Deus por isso. Mas enfim, fecha parênteses, vamos voltar aqui. Nós como igreja, nós também suportamos, investimos financeiramente uma missão, e a gente de novo vai explicar isso direitinho lá no nosso processo de membresia, você vai ouvir a gente falar um pouco mais sobre isso, mas uma missão lá na África, que está debaixo do Iris Ministry da Heidi Baker. Nós fizemos uma viagem missionária para lá em 2019, e nós já somos conectados com o pastor Gessé e a pastora Raquel. Eles têm uma base, um orfanato lá na África, inclusive um dia a gente vai fazer viagem missionária como igreja Caminho Santo também. Então, sabe, mas não é só lá longe, entendeu? Não é só lá na África, lá vamos suportar lá, mas e o irmão que está aqui do nosso lado, aqui, nessa cidade, aqui, sabe, nessa praça, nesse lugar, sabe, como que a gente pode criar estruturas? Conversando com o Pedro, ele já me falou também da ONG que ele tem, e ele dá suporte. Distribuíram quantas cestas básicas no Natal ali? 450 cestas básicas aqui na região. Então assim, deixa eu falar, é aqui, é ali e é lá, você entende? É perto, é longe, é da forma que Deus colocar nos nossos corações, a gente vai abençoar e a gente vai ser suporte para aqueles que estão ao nosso redor. Então, existem várias formas de nós suportarmos uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Deus, Ele é muito criativo. Quem concorda que Deus é criativo? Cara, Deus é criativo. Se você olhar para o lado, para essa pessoa que está do teu lado, você vai ver a expressão da criatividade de Deus. Dá uma olhadinha aí para você ver. Isso daí é a criatividade de Deus. Deus foi criativo no meu nariz. Eu posso falar. Olha o cabelo da pessoa do teu lado. A criatividade. Se você encontrar aí um cabelo liso, você pode falar que é a criatividade do homem através da chapinha, Também pode ser. Mas deixa eu falar, o nariz, o olho, sabe, cada um é diferente um do outro. Deus é tão criativo. Você acha que Ele não vai te dar criatividade, discernimento, sabedoria para você suportar alguém de uma forma diferente? Que você seja como Arão e Hur sobre a vida dessa pessoa. Talvez não vai ser com uma espada, uma vara na mão, erguida, porque a gente está vivendo um outro tempo, mas Deus, Ele vai te dar a criatividade necessária, o discernimento necessário para você ser Arão e Hur na vida de alguém. Todos nós precisamos de pessoas que vão ser Arão e Hur sobre as nossas vidas, porque é bom você ser apoiado, é bom você ser ajudado, mas lembre-se, porque você não pode só se acostumar em ter Arão e Hur segurando as coisas para você e te ajudando, porque talvez Deus vai te colocar numa posição para você ser Arão e Hur na vida de alguém. Então é bom recebermos ajuda, auxílio, suporte, mas deixa eu falar uma coisa, é bom também a gente ser suporte e auxílio para alguém. A unidade, e quando eu falo que nós estamos unidos pelo propósito, eu estou falando de unidade. A unidade, ela gera frutos e ela é da vontade de Deus para as nossas vidas. Salmo 133, versículo 1 é muito claro quando fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E depois ele fala e continua nesse mesmo salmo, ele fala sobre a bênção que há, sobre isso, tudo mais. Deixa eu te falar, unidade gera frutos. E nós como igreja seremos uma igreja unida, independente do tamanho que nós alcançarmos em quantidade de pessoas. Quando a gente sair do hotel, tiver um outro auditório maior e mais pessoas, independente do tamanho, nós precisamos sempre carregar esse senso de propriedade, que é parte da nossa visão, que é unidade. A unidade não vai acontecer só com a minha pessoa, com a pastora Pamela, se dedicando para ir lá na tua casa, para ir lá e te encontrar, para ir lá. A gente vai fazer isso sim,
Mas saiba que a unidade ela acontece não só dos pastores para os liderados, mas entre os liderados também. Você carrega algo poderoso de Deus, então você não vai ficar dependendo só de alguém para fazer alguma coisa sobre a tua vida. Você vai, em comunidade, encontrar pessoas que vão fazer algo por você. E eu creio numa igreja que não fica dependendo de uma, duas, três, meia dúzia de pessoas que farão alguma coisa pelos outros. Não, todos nós faremos tudo por todos. Essa é a visão. Primeiro, se eu e pastora Pamela tivermos que fazer só nós, junto com Esdras e Nina, nós quatro fazer tudo, deixa eu te falar, não dá um ano a gente está com burnout. A gente explode, cara, não dá conta. Por isso que nós queremos construir uma igreja com pessoas que entendem, você é valioso para o Senhor, ao ponto de dizer, Ele confia em ti, Ele confia em você, Ele depositou coisas preciosas em você, e você precisa trazer isso à tona. Talvez seja agora um momento de você ser o suporte para alguém. Talvez se for o teu momento de pedir ajuda, não tem problema, nós teremos Arão e Ura aqui para te ajudar também. Unidade não é clube social. A gente não está reunido aqui por afinidade. A gente não está reunido aqui porque nós moramos na mesma cidade, até porque nem todo mundo aqui mora na mesma cidade, ou porque está todo mundo perto aqui do hotel. A gente não pode se reunir só por afinidade. Afinidade é bom? É. Precisa ter afinidade? É bom que tenha, mas a gente não está reunido por afinidade, nós estamos reunidos por propósito. Sabe, a gente está aqui porque a gente entende que a gente está caminhando na mesma direção. Quem estava aqui quando eu preguei ali naquela sala ali de trás, acho que foi no segundo culto aqui da nossa igreja, em outubro do ano passado, que eu preguei sobre o barco, e eu falei, se você estiver no barco errado, eu te jogo no mar. Quem estava aqui? Tá. Com todo amor e carinho, eu sei que o pastor tem que pegar a ovelha, né? Cuidar da ovelha, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente está remando para uma direção. Dia 12 você vai poder aprender um pouco mais sobre isso no nosso processo de membresia, mas você frequentando os cultos, as RDs, você já entende qual que é a nossa direção. A gente fala, né, que nós queremos ser uma igreja que vem então trazer cura, libertação, restauração para as pessoas e tudo mais, enfim. Se você não está remando o barco para essa mesma direção, eu te peço, desça do barco, porque a gente não está aqui só para se reunir de domingo, porque a gente gosta de estar aqui, porque a gente gosta de ouvir o Rodolfo cantar, e a Ju cantar, e o Honda na bateria, e o Esdras no teclado. Não, a gente está aqui porque existe um propósito maior de expansão do reino de Deus, uma confiança do Senhor nessa parcela sobre as nossas vidas, que nós precisamos remar para essa direção. O que isso significa? No meio do caminho, as afinidades vão aparecendo. Por exemplo, imagine se eu deixasse de pastorear o Honda, porque ele faz churrasco com luva. Imagine se eu deixasse de pastorear o Honda, porque ele faz churrasco diferente de mim. Ele faz churrasco de luva, cara. Luva preta. Não suja as mãos, tá certo. Aí é um estilo. Eu achei legal, tá? É que só encaixava direitinho no meu exemplo. Mas a luva ou a não luva é a afinidade. É tipo assim, cara, é o jeito que ele prefere. Eu prefiro fazer sem. Na verdade, eu prefiro do pano de prato do churrasco. A minha esposa lá em casa, ela guarda os panos de prato na gaveta e ela deixa os panos de prato do churrasco. Quem faz churrasco aqui? Sabe qual que é o pano de prato do churrasco, né? Aquele que fica no ombro, aí você limpa a pia, limpa a boca, limpa a mão de carvão. É aquele lá. Pô, mas não tem nada melhor que aquele lá, né? Tipo, que guardanapo, cara. Tipo, é o pano de prato de churrasco. E tudo bem, o Honda, ele faz de um jeito. Agora, isso daí é afinidade. O propósito é, eu vou caminhar com ele, com a família dele, porque nós estamos remando para o mesmo lado. Porque a gente está conectando o propósito de vida cada vez mais. Porque estamos juntos nesse lugar, construindo uma igreja, plantando uma igreja. E assim com cada um. Então a nossa vida não pode ser na afinidade, ela tem que ser no propósito. A afinidade ela vai encontrando, e o dia que eu for lá, eu vou comer o churrasco de luva preta dele, está tudo certo, estava muito bom. Mas a gente tem que estar conectado pelo propósito. Porque talvez a afinidade não vai aparecer no meio do caminho. Você não vai ter afinidade com todo mundo, em todos, né? É impossível. Quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Obviamente vamos nos respeitar,
Obviamente vamos caminhar juntos, mas entenda, nós estamos aqui porque nós estamos unidos pelo propósito. Deus, Ele une propósito, porque propósito traz foco. Fala comigo, Deus une propósitos, porque propósitos trazem foco. Quando a gente tem um foco, a gente tem um porquê. Presta atenção. Às vezes você está meio perdido no meio da batalha que você está enfrentando, porque você não entende o porquê você está batalhando o que você está batalhando. Então a gente precisa ter entendimento, compreensão dos porquês da nossa vida. Quando você tem um porquê, uma razão, né, um foco muito claro, muito direcionado, isso facilita a tua compreensão do cenário total e como você vai então perseverar e resistir e as estratégias necessárias para você ganhar a batalha. Presta atenção, eu lembro que quando eu estava em 2013, conversando com alguns jovens, o pastor Teófilo falou assim: por que vocês não fazem faculdade de teologia? Eu falei, boa ideia. Aí o outro menino do meu lado, boa ideia. O outro, boa ideia. E o outro, boa ideia. Éramos 4 com uma boa ideia. E a gente estava lá, todos nós nos inscrevemos na mesma faculdade de teologia, segundo semestre de 2013. E aí começou a faculdade. E aí, meu amigo, você tem que estudar, você tem que fazer prova. Primeiro semestre eu peguei DP em todas as matérias. Eu quis desistir. A galera também pegou DP porque a forma, eu não estava acostumado mais a estudar, e aí de repente tinha que estudar, e aí de repente eu comecei a me perder, e aí eu falei, meu, ferrou. E de repente eu peguei DP em todas as matérias. Na hora que eu recebi lá a notificação que eu estava de DP de todas as matérias, os meninos também tinham pego algumas DPs lá e tal, a gente sentou e conversou, e aí um falou assim, mano, acho que eu vou parar, eu vou desistir. E eu, por quê? Ele, não, sabe por quê? Porque, cara, eu já sou formado. Eu já sou formado em fisioterapia, eu nem quero pegar mais um bacharel aí, eu vou sentar aqui, eu não vou. E aí desistiu. Aí o outro falou, cara, eu estou terminando, eu estou me formando em, acho que era engenharia, não lembro o que era. Mas ele falou, cara, eu estou assim nos meus últimos semestres para me formar, eu entrei aqui para fazer uma faculdade, eu vou desistir. E desistiu. E o outro pegou e falou assim, mano, quer saber? 2 já pularam do barco, eu também, cara, eu já sou formado aqui em marketing, já estou trabalhando na área, tipo, para que eu fui inventar esse negócio de pegar mais um, desistiu. E quem que ficou? Quem foi o único que ficou? Eu, cheio de DP. Mas por que eu fiquei? Porque eu já tinha começado 2 faculdades e não tinha terminado nenhuma. Eu tinha começado em 2007 uma faculdade e tranquei. Aliás, 2005 tranquei. 2007, tranquei de novo. E agora em 2013 estou eu lá, de cara com a faculdade de teologia, com todas as DPs, falando assim, mano, desistiu. Bateu na minha cabeça aquela vontade de falar, desiste você também. Abre mão você também. Meu, desencana desse negócio, para quê? E eu falei, não, eu vou até o fim. Eu comecei a primeira, não terminei, eu comecei a segunda, não terminei. Essa eu vou terminar. Quais são as DPs? E eu fiquei as madrugadas fazendo as DPs. Eu fiquei lá porque o meu porquê, ele era mais forte. Eu não quero me colocar aqui numa posição de melhor que aqueles meninos, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando da razão pela qual eu tive que tomar a decisão de permanecer. Porque eu não tinha um bacharel ainda, porque eu não tinha começado, porque eu já tinha fracassado 2 vezes, porque eu já sabia da experiência que era você fracassar em 2 faculdades. Eu falei, cara, eu vou desistir. Ou melhor, eu não vou desistir. E eu fui. E fiz a DP, e passei naquele semestre, os outros semestres as coisas foram se encaixando, e em julho de 2016 me formei na faculdade de teologia, bacharel em teologia. E eu estou exemplificando porque, quando você tem um porquê na tua vida, você abre mão de outras coisas, você vai abrir mão de dormir algumas horas a mais, para você passar e fazer a DP que você tem que fazer. Você vai abrir mão de algumas coisas, você vai ter que começar a fazer escolhas. Quando você tem um porquê forte, você faz as escolhas que estão relacionadas com o teu propósito, com o teu foco. Nesse caso, o meu porquê, ele era mais forte. Agora presta atenção, uma batalha te credencia para uma batalha ainda maior. Eu me formei na faculdade bacharel de teologia, em 2016. Em 2019 eu ingressei no mestrado de teologia. E eu só posso fazer um mestrado se eu tenho um bacharel.
Em dezembro de 2020, eu me formo no mestrado de Ciências das Religiões. Então, o teu pastor é um mestre em Ciências das Religiões. Olha que legal. Eu não sei como que eu vou aplicar muito do que eu estudei aqui, mas é chique. É chique. Quem é teu pastor? Não, ele é um mestre em Ciências das Religiões. Né? A gente viu um Jeová aqui, que era um Jeová mestre, né? O meu mestre. Então, você pode falar assim, o meu pastor é mestre, não é o Jeová, mas é mestre. Agora, eu só posso fazer o mestrado e dizer para você que sou mestre, porque eu resisti, resiliência, perseverança no bacharel. Então eu quero te encorajar a ter foco, a entender o porquê você faz o que você faz. Porque você deixa de fazer algumas coisas para poder fazer outras. Você vai ter que fazer escolhas. Arão e Hur, eles tinham uma escolha. Eles podiam ter ficado lá embaixo. E eles podiam ficar lá embaixo falando assim, tá vendo? Eu disse que Moisés devia ter ido lá para a biblioteca e treinar com o Pedrão. Eu disse para você, se ele tivesse me ouvido, ele teria melhores condições físicas para a gente ganhar a guerra, porque ele ia ficar com o braço levantado, ele ia ter mais resistência. Você tem a escolha de ficar apontando o dedo e reclamando, ou você pode então subir o monte e ajudar a segurar a mão para cima. Você tem que fazer escolhas na tua vida. O foco qual que era? Vamos ver a guerra vencida, vamos ganhar a guerra. Então não importa se Moisés entrou de um jeito ou de outro na guerra, nós estamos com ele na guerra, a gente vai subir, vai segurar a mão dele lá para cima. Você vai ter que fazer escolhas. Propósito, quando a gente está focado no propósito, né? Quando a gente está com esse lugar, você vai entender que propósito vai gerar unidade. Olha o que a gente está vivendo aqui como igreja Caminho Santo. É só o começo, e a gente já está vendo, cara. Eu louvo a Deus e agradeço, obrigado, Pai, porque tem uma banda nessa igreja. A gente já está formando outra banda na igreja. As crianças têm um louvor deles lá, né? Os menorzinhos têm um louvor deles lá. Os maiores, de 8 anos para cima, ficam aqui com a gente, mas os menores têm um louvor deles lá. E eu falo, cara, a gente tem 2 semanas de igreja. Começamos ano passado, mas era um culto por mês. E eu falo, cara, a gente já tem banda. E a coisa que eu mais agradeço, porque eu falo assim, cara, quer dizer, não é só a que eu mais agradeço, é uma das que eu agradeço muito, porque eu falo, eu não toco e eu não canto. Como é que eu vou fazer, Deus? E Ele manda pessoas, porque propósito gera unidade. Tem os voluntários que ficam na recepção. Tem gente que chega aqui 1h da tarde. Hoje a gente teve voluntário chegando aqui 1h da tarde para montar o som. Inclusive, se você quer nos ajudar e servir nos nossos voluntários, eis aqui uma ótima oportunidade para você ser Arão e Hur sobre a vida do Evandro. Evandro está precisando de Arão e Hur na vida dele. Nós chegamos aqui também, começamos a montar, ajudar, descarrega a caixa, não sei o que lá, e faz, e puxa e tal, e daqui a pouco chega um, e chega outro, e a galera começa a se reunir, começa a colocar, por quê? Porque propósito gera unidade. E daqui a pouco vão lá para a sala das crianças, daqui a pouco me aparece com um arco de bexiga, vocês viram ali, os pais que foram ali, cara, esse arco nem é nosso, ele estava aí no hotel, e aí, sei lá, quem foi que olhou? Foi a Nicole olhou e falou assim, nossa, tem um arco de bexiga aqui, foi lá para a moça do hotel e falou assim, será que a gente não pode pegar esse arco e colocar aqui, porque vai ficar bonito para você? A mulher falou, tá bom, põe. Ela tem o propósito de estar unida na igreja, então qualquer coisa que vai acrescentar na igreja, o olhar dela estava treinado para isso. Aquela bexiga pode ficar aqui e vai ficar bonito. Eu ainda falei, agora ferrou, porque semana que vem como é que a gente faz? Deus, o Senhor proverá, não é verdade? Não é um dos Jeovás que a gente leu aqui, Jeová. Então, Deus proverá, mas gente, presta atenção, propósito gera unidade. A equipe de fotografia, a equipe de recepção, a equipe das crianças, a equipe de intercessão, a equipe de ministração, a equipe de louvor, são tantas equipes que já estão conectadas, por quê? Porque existe um propósito claro na vida de cada um, existe essa unidade fluindo do nosso meio, e a gente vai cultivar, e a gente vai brigar para prevalecer nesse lugar de unidade. Pessoas que abrem as suas casas para a gente fazer RD, né? No ano passado a gente teve a casa da missionária, do pastor Walter abrindo, né? Toda quinta-feira para nos receber, a casa da Isa também, a família da Isa nos recebendo toda terça-feira lá, sabe? É o poder da unidade, e o mais legal é que eu sinto que isso aqui é só o começo, as pessoas que se engajam no projeto Gênesis, que a Nina falou aqui,
semear especificamente para essa expansão, para os equipamentos que a gente comprou e adquiriu nesse início, né? Nessa gênesis da nossa igreja. Enfim, gente, o poder da unidade ele é tremendo. Ele é tão forte que, se você for pensar, quando você olha para uma piscina, você vê a água unida, ela evapora muito menos do que se você fosse separar cada gotícula dela e colocar ela separado. Rapidamente ela separa. Rapidamente ela evapora. Se ela estiver separada, rapidamente ela evapora. Mas quando ela está unida naquele lugar de piscina, ela evapora. Mas a unidade faz com que ela faça isso de maneira mais lenta. Ou seja, existe poder na unidade. Nós precisamos estar unidos para não sermos uma presa fácil para o inimigo, para a gente não deixar a caraminhola entrar na nossa cabeça, para que ferro afia ferro. Nós precisamos verdadeiramente estar unidos. Nós não fomos criados por Deus para andarmos desgarrados. Nós fomos criados não para ser aquela uma ovelha que Ele teve que buscar, nós fomos criados para ser as 99, mas se tiver uma, a gente vai atrás da uma e vira 100. Nós precisamos estar em unidade, não unidos por afinidade, mas unidos porque nós estamos no mesmo propósito, assim como Arão e Hur estavam ali com Moisés. Nós deixamos as nossas próprias vontades. Quando a gente está unido, verdadeiramente, nós deixamos as nossas próprias vontades e focamos no bem comum. O que é melhor para o todo? Eu me disponho a ficar lá em cima, então, com a vara na mão. Ah, você vai ficar com a vara na mão? Então eu me disponho a ficar com você para te ajudar a sustentar essa vara para cima. Presta atenção, eu vou contar até 3 e no 3 você vai gritar a tua cor favorita. Pensa aí na tua cor favorita. Pensou? Qual que é a tua cor favorita? Pensou? Não, não fala, calma. Quem falou? Ninguém falou? Tá bom. 1 no 3, hein? Você vai gritar bem alto a tua cor favorita. 1, 2, 3. Não deu para entender? Quando nós não estamos unidos, o que acontece é ruído de comunicação. Quando nós não estamos unidos, o que acontece é cada um está lutando e está gritando os seus próprios interesses, as suas próprias afinidades. Mas quando nós estamos unidos num propósito, nós vamos ouvir uma só voz, uma só direção. Então no 3, você vai gritar lilás. Porque eu gosto de lilás. O quarto da minha filha era todo lilás quando eu era pequenininha. Você vai começar a experimentar o poder da unidade. 1, 2, 3. Lilás. É uma só voz. É uma só direção. É um só caminho. É nesse lugar que a gente vai andar como igreja. É nesse lugar de Jeová Nissi, onde o Senhor é a nossa bandeira. Nós estamos unidos em volta dessa bandeira, num só propósito. Nós vamos guerrear unidos, porque a tua batalha é a minha batalha, e a tua batalha é a batalha da pessoa do teu lado também. Nós estamos aqui para batalhar juntos. Nós vamos guerrear unidos pelo propósito individual, mas o propósito coletivo da nossa igreja, onde nós queremos ver vidas sendo salvas, curadas. Vocês vão enjoar de ouvir eu falar isso, gente. Vidas sendo salvas, curadas, libertas, restauradas. Você vai decorar essa frase. A cidade de Jundiaí, a região e as nações vão saber dessa frase. Porque é um propósito que nós temos como igreja, de ver vidas sendo salvas, curadas, libertas e restauradas. Vidas sendo salvas, curadas, libertas e restauradas. Vidas sendo salvas, curadas. A gente vai ensaiar, vai ficar bom. Vamos lá. Vidas sendo salvas. Vidas sendo salvas, libertas e restauradas. E aí a gente vai criar caminhos diferentes para isso acontecer. Vai ser através de um evangelismo, vai ser através de um culto, através de uma RD, através de uma reunião, através de uma visita na casa de alguém, através de um apoio no momento de necessidade. Não importa como, mas o objetivo é para que vidas sejam tocadas e encontradas pelo amor do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós venhamos resplandecer isso por onde a gente passar. Fica de pé onde você está. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente na nossa guerra. O Senhor não é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto.
Senhor é um Deus que está unindo propósitos aqui nesse lugar. Muito mais do que gostar de estar com pessoas, muito mais do que gostar do louvor, da mensagem, muito mais do que tudo isso é o propósito de ver o teu reino sendo expandido aqui na terra, e eu sei que o Senhor faz em nós para fazer através de nós. Cada vez que eu vejo pessoas sentando nesse auditório, eu vejo pessoas que sentam para ser treinadas, capacitadas, discipuladas para saírem daqui. E assim como Atos fala que aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui, eu creio que vocês, como Caminho Santo, virarão o mundo de cabeça para baixo, levando cura, restauração, salvação, libertação, levando um toque poderoso de amor, de paz, um ombro amigo, um suporte financeiro. De alguma forma o Senhor fará de maneira criativa sobre a tua vida. Eu oro para que nós, como igreja Caminho Santo, para que você que está aqui nessa noite, para que você venha ser Arão e Hur sobre a vida de alguém, suportando vidas, e que você também venha receber o suporte de pessoas que entendem que são Arão e Hur sobre as tuas vidas. Eu não sei exatamente o que você está enfrentando, mas eu quero te dar a oportunidade agora para você, diante do Senhor, começar a colocar quais são as tuas guerras. É você e Ele agora. Talvez Ele está trazendo agora a revelação para você de quem é que Ele está posicionando para te suportar, ou quem é que você tem que suportar, dar suporte, receber suporte, porque receber suporte requer de nós um coração humilde, não um coração orgulhoso. Pai, que os nossos corações sejam corações humildes, para receber auxílio de quem o Senhor está nos enviando para nos auxiliar. Talvez o Senhor vai começar a cortar no teu coração essa raiz de orgulho. Deixa Ele trabalhar isso em você. Pai, faz em nós, corta essa raiz de autossuficiência, corta essa raiz que nos desconecta do Senhor proverá sobre as nossas vidas. Nós confiamos em Ti. Não é na nossa própria força, não é no nosso próprio recurso, não é na nossa própria inteligência. Nós reconhecemos que precisamos de Ti. Mais uma vez, Senhor, nessa noite, trabalha nos nossos corações.